Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, no texto Ensinamento de um Cozinheiro. Uma filha se queixou a seu pai sobre sua vida e de como as coisas estavam tão difíceis para ela. Ela já não sabia mais o que fazer e queria desistir. Estava cansada de lutar e combater. Parecia que assim que um problema estava resolvido, outro surgia. Seu pai, um chefe, levou-o até a cozinha. Encheu 3 panelas com água e colocou cada uma delas em fogo alto. Logo as panelas começaram a ferver. Em uma, ele colocou cenouras. Em outra, colocou ovos. E na última, pó de café. Deixou que tudo fervesse, sem dizer uma palavra. A filha deu um suspiro e esperou impacientemente, imaginando o que ele estaria fazendo. Cerca de 20 minutos depois, ele apagou as bocas de gás. Pescou as cenouras e as colocou em uma tigela. Retirou os ovos e os colocou em uma tigela. Então pegou o café com uma concha e o colocou em uma tigela. Virando-se para ela, perguntou: "Querida, o que você está vendo?" "Cenouras, ovos e café", ela respondeu. Ele a trouxe para mais perto e pediu-lhe para experimentar as cenouras. Ela obedeceu e notou que as cenouras estavam macias. Ele então pediu-lhe que pegasse um ovo e o quebrasse. Ela obedeceu e, depois de retirar a casca, verificou que o ovo endurecera com a fervura. Finalmente, ele lhe pediu que tomasse um gole de café. Ela sorriu ao provar seu aroma delicioso. Ela perguntou humildemente: "O que isso significa, pai?" Ele explicou que cada um deles havia enfrentado a mesma adversidade, água fervendo, mas que cada um reagira de maneira diferente. A cenoura entrara forte, firme e inflexível, mas depois de ter sido submetida à água fervendo, amolecera e se tornara frágil. Os ovos eram frágeis. Sua casca fina havia protegido o líquido interior, mas depois de terem sido colocados na água fervendo, seu interior se tornou mais rígido. O pó de café, contudo, era incomparável. Depois que fora colocado na água fervente, ele havia mudado a água. "Qual deles é você?" Ele perguntou à filha. "Quando a adversidade bate à sua porta, como você responde? Você é uma cenoura, um ovo ou um pó de café? E você? Você é como a cenoura que parece forte, mas com a dor e a adversidade você murcha e se torna frágil e perde a força? Será que você é como o ovo, que começa com um coração maleável? Você teria um espírito maleável, mas depois de alguma morte, uma falência, um divórcio ou uma demissão, você se tornou mais difícil e duro? Sua casca parece a mesma, mas você está mais amargo e obstinado com o coração e o espírito inflexíveis? Ou será que você é como o pó de café? Ele muda a água fervente, a coisa que está trazendo a dor, para conseguir o máximo de sabor, a 100 graus centígrados. Quanto mais quente estiver a água, mais gostoso se torna o café. Se você é como o pó de café, quando as coisas se tornam piores, você se torna melhor e você faz com que as coisas em torno também se tornem melhores. É isso, gente. Como é que a gente tem que ser? Como a cenoura? Como o ovo? Ou como o pó de café? Todos nós temos isso. Todos nós somos um pouquinho cenoura, um pouquinho ovo e um pouquinho pó de café. Mas qual é predominante em você? Conta para mim. Porque muitas das vezes a gente passa pelas adversidades e a gente não consegue enfrentar.
porque aquela dureza, aquela força que a princípio parecia ser nossa, vai diminuindo, o combustível vai acabando, a gente vai ficando cansado, injuriado, amargo. Muitas vezes essa fragilidade, a gente leva isso às pessoas e acaba sendo chupim dos outros, né? A gente acaba sugando outras pessoas, sabe? Os hard da vida, porque se amoleceu tanto que não tem mais como tomar atitude própria, depende de pessoas, sofre porque não toma atitude, sofre porque depende de outros, sofre porque não é correspondido normalmente. A pessoa mole, ela não significa que ela é boa, significa que ela não tem atitude. É horrível você trabalhar com pessoas que não têm atitude, que estão cansadas, que estão doentes, tudo ela tem dor. Todo mundo tem dor, ainda mais depois dos 50, né? Mas tem aquelas pessoas que se entregaram de tal forma que elas não querem mais fazer nada, amoleceu totalmente. E aí elas ficam sugando quem ainda faz. Elas sempre têm uma desculpa. Hoje está doendo meu braço, hoje está doendo minha perna. E quanto mais ela sente dor, mais a dor aparece para ela. Isso daí é somatório mesmo. E tem aquele que é ovo, né? Casca dura, mas lá dentro ele é mole. Ele vai ficar protegido pela casca só depois da água. Depois do sofrimento, aquela casca vai endurecendo. Mas a princípio, qualquer coisinha que encosta na casca, ela quebra. Mesmo depois da água quente, a casca fica dura, mas se você bater na beira da pia, ela não vai trincar. São os melindres, né? São aquelas pessoas assim que aparentemente são duras, mas também são melindrosas, são frágeis. Agora, pessoas que são pó de café é um barato, porque além delas passarem pelos perrengues delas, dando exemplo de que é possível, por mais difícil que seja, elas ainda conseguem fazer com que os demais passem pelos perrengues alheios com bom ânimo. Porque quem estiver perto de pessoas que são bem-humoradas, que passam por adversidades, essas pessoas que têm costume de reclamar, pessoas de baixo padrão vibratório, essas pessoas acabam se envergonhando, querendo ou não, chega um dado momento que eles se tornam pessoas infelizes e envergonhadas, porque elas falam assim no final das contas: quem me dera ter o mesmo pique que você, mas no fundo elas estão se sentindo envergonhadas. Elas iniciam esse sentimento até com uma certa inveja, porque elas gostariam de fato fazer o que aquela pessoa que é o pó de café faz, mas ela não tem iniciativa, aí ela inveja, e depois ela se sente envergonhada. E quem sabe depois da vergonha, ela não tome jeito e passe a ser mais ativa também. Então a pessoa que é pó de café, é muito gostoso você lidar com ela. Porque ela pode estar com a dor que for. Meu amigo, eu vou até citar um exemplo que deu agora antes de ontem. Eu tive a comemoração do meu aniversário. Eu não sei se a nossa época também era o pessoal de ferro, né? Que fala, geração de ferro. A gente estava fazendo a comemoração aqui em casa e quase no finalzinho ele falou para mim que ele estava sentindo uma dor no ombro. Já alguns dias atrás ele tinha citado, mas eu achei que era uma dor normal, né? Porque a gente passou dos 50. Mas aí ele tornou a falar dessa dorzinha assim no ombro, né? No ombro, eu achava que era no ombro. E aí a gente começou a pegar as coisas aqui dentro de casa quando o pessoal saiu para poder... Eu fiz na parte de cima da minha casa, tinha que descer a escada com as coisas que sobraram e tal. E ele começou a me ajudar a arrumar o salão, me ajudou a pegar lixo, arrumar as mesas. E aí a gente foi conversando uma série de coisas, dando risada, comentando como é que foi a festa, comentando os nossos dias, né, família. E aí quando chegou na cozinha, depois que a gente trouxe tudo e levou para a cozinha, eu fui lavar a louça e ele ali perto de mim, conversando, lembrando até da nossa infância, é amigo de 40 anos, né, de jornada. E aí a gente lembrando algumas coisas da nossa infância e tal. Aí ele falou assim: Patrícia, eu tô com um problema aqui que tá me deixando azucrinado, mas eu não deixo a peteca cair não.
Aí eu falei, mas você falou que tava uma dorzinha no ombro, né? Ele falou, dorzinha? Eu vou te mostrar. Aí pegou e mostrou aqui atrás das costas um caroço, mas um caroço grande. Aí eu falei, mas Márcio, você falou que era uma dorzinha, né? Isso aí deve estar doendo pra caramba. E você me ajudou a fazer todas as coisas da casa até chegar aqui na cozinha. Ele falou assim, uai, o que tem? Tem que fazer as coisas. Em casa eu faço, no meu trabalho eu faço. Eu não deixei de fazer as coisas porque sinto dor. Dói e vai com dor mesmo. É o tipo da pessoa que é pó de café. Porque pelo tamanho do caroço, já era para estar sentado e ali, ó dia, ó céus, ó azar. Ninguém vê isso, nenhum médico me trata e não tem remédio que cure. Era para estar reclamando. E não, ele não estava reclamando. E era uma dor fenomenal. Ele estava me ajudando a fazer coisas que pessoas que tinham saúde não fizeram. Na piscina, onde eu faço hidroginástica, uma vez eu estava pegando lá todos os espaguetes, né, que a professora dá para a gente poder se sustentar na água, né, ficar boiando. E aí eu comecei a recolher os espaguetes e colocar tudo no mesmo cantinho no final da aula. Porque eu vi que estava entrando um monte de garotada depois da nossa turma, inclusive alunos novos. Eu falei, criança nova na piscina é perigoso, né? Às vezes eles se jogam na água, não sei, né? Eu não fico na aula lá para saber, mas é arriscado. Aí eu falei, eu vou pegar todo o material, eu sempre recolho, mas aquele dia eu recolhi e coloquei bem próximo mesmo de onde ela guarda. E aí teve uma pessoa que falou para mim assim, deixa as crianças pegarem essas boias aí, eles mesmos colocam lá, porque já é um aquecimento para eles. Aí eu falei, mas tem criança nova, tem criança que eu acho que não sabe nadar. Então, a professora vai estar sozinha aí com um monte de criança. Então, eu acho que não custa nada. Olha, para falar a verdade, eu estou fazendo aquilo que todo mundo deveria fazer. Cada um pegar o seu espaguete e colocar lá, pertinho de onde ela guarda. Não ia quebrar o braço de ninguém. Mas é um tal de eu não posso porque dói, eu não posso porque tá longe, eu não posso porque eu tô com pressa. Então, quer dizer, ninguém faz e fica ali todo aquele material jogado para a professora depois ter que se virar sozinha e pegar. Então é isso, a pessoa que é o pó de café, ela acaba fazendo por ela e faz pelos outros. E acaba servindo de exemplo para outros. Talvez não para os hard que estão em volta, os que são cenoura ou ovo, mas de certa forma acaba transformando o meio onde ela está. Se transforma e transforma o meio dela. Como o canal é voltado para a educação dentro de casa, os pais, os filhos, a família, vamos refletir quem é o pó de café da sua casa. Vamos refletir quem é o ovo da sua casa. Quem é a cenoura da sua casa. Tá na hora de transformar isso aí tudo em pó de café. E olha que o café tá caro pra caramba. Vamos valorizar o café, gente.